Saber aonde encontrar as melhores informações, as informações mais confiáveis dentro do mercado cripto é muito importante para te ajudar nas suas análises e você conseguir ter um compreendimento também um pouco mais rápido do que vem acontecendo no mercado, como analisar as criptomoedas, qual carteira você deve utilizar, como fazer o gerenciamento do seu portfólio. Tem aplicativos e sites que conseguem nos ajudar isso a otimizar a nossa análise e o nosso gerenciamento dentro do mercado cripto. Por isso que hoje nesse vídeo eu vou te ajudar aqui e vou te mostrar as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia e que eu acho melhor para mim, o que eu utilizo de fato para você e também conseguir utilizar e poupar o seu tempo, melhorar, otimizar as suas análises e seu gerenciamento também no mercado cripto. Então vamos passar aqui por vários aplicativos e sites que eu acredito que vão te ajudar muito. Então já deixa aquele like aqui na confiança e vamos cair aqui para dentro sem enrolação. Os primeiros sites que eu vou trazer aqui para você são sites ligados de notícias. Eu vou trazer vários nichos, vários sites que eu utilizo, então fica comigo. O primeiro deles é notícia. Você vai encontrar vários sites hoje que vão fornecer notícias interessantes, como a CoinDesk, Decrypt, a Cointelegraph, por exemplo, mas eu sempre gosto daqueles que são mais ligados ao DeFi, que falam bastante sobre cripto, que são eles aqui, a Blockwords, eles também têm Twitter, então seguir eles no Twitter também é interessante para você ter as notícias mais rápidas, ele em primeira mão. E o outro ponto é o The Block, que são dois sites que eu gosto bastante, que eles focam bastante em cripto, bastante no que vem acontecendo. Sem falar esses três que eu já falei, esse Blockwords e The Block, eu sempre encontro notícias interessantes que não tem dentro do Decrypt, dentro da CoinDesk, dentro da Cointelegraph. Então aqui são dois sites interessantes. Em vez de você ficar agora procurando em vários sites de notícias, eu deixo uma dica para você que você pode utilizar esse site aqui, ó, chamado CryptoPanic. Esse site, ele é como se fosse um feed de várias notícias. Então, como você pode ver aqui, ele vai reunir todas as notícias que estão sendo publicadas em vários sites diferentes. Então, você clicar numa notícia aqui, pode ser da Cointelegraph, pode ser do Decrypt, pode ser da CoinDesk ou do Block ou da Blockwords, vai depender de onde vem a notícia, mas aqui você consegue ter o quê? Uma visualização de todas as notícias que estão aparecendo no mercado em tempo real. Ao você clicar, ele vai te redirecionar para o site que essa notícia está sendo falada. Ou seja, é um feed de notícias, ele acaba agrupando várias notícias em um único lugar, que você consegue olhar somente para um lugar e ver as notícias que vem acontecendo e depois você que mais te interessar, você clica e vai ler sobre. Beleza. Dito agora sobre as notícias, nós vamos para os aplicativos de gerenciamento, que é muito importante. E aqui existem dois tipos de aplicativos para dois tipos de objetivos diferentes. O primeiro gerenciamento a gente consegue pegar no mundo DeFi. Para fazer o quê? Para a gente saber quais NFTs aquela pessoa tem ou que eu tenho, fazer o gerenciamento disso daqui, tokens DeFi, entre outras coisas dentro do mundo DeFi, fazer o acompanhamento da carteira dentro do mundo DeFi. Agora, se eu quero ter somente o gerenciamento das minhas criptomoedas, qual que é o meu preço médio, quanto que está valorizando, quanto que está desvalorizando, quanto que eu tenho de moedas, aí é um pouco mais, digamos assim, voltado para o mundo centralizado, um aplicativo que não tem tantas ferramentas quanto esses aqui do DeFi. O primeiro eu vou trazer para vocês, obviamente, voltado para o DeFi, que é o Zapper, tá? Z-A-P-P-E-R. O Zapper é um dos aplicativos muito interessante para você stalkear a carteira dos outros e também ver o que você tem dentro da sua carteira. Por exemplo, se você coloca nesse espaço aqui o endereço da carteira, ele vai puxar tudo que tem dentro daquela carteira e todas as movimentações que também foram feitas. Como exemplo, eu acabei de puxar aqui a carteira do Vitalik, por exemplo, a Vitalik.eth. Dentro da carteira dele, claro que tem muita coisa aqui, não vou tirar um print de tudo e depois você pode entrar aqui e experimentar e praticar. A gente consegue ver a posição dele hoje. Hoje, a carteira dele tem bem pouco dinheirinho aqui, né? Nós estamos falando de cerca de 11 milhões de dólares que tem na carteira do Vitalik e a gente consegue ver os seus NFTs clicando aqui e a sua atividade clicando aqui. Então, a gente consegue ver o que aquela pessoa está fazendo. Se é a minha carteira, consigo fazer o mesmo. Coloco ela aqui, vou ver os tokens que eu tenho, vou ver as posições que eu tenho, vou ver aqui também os NFTs que eu tenho e o que eu venho fazendo nessa minha carteira. Outro aplicativo que é parecido, que é muito interessante também, é a The Bank, que você consegue também ter esse controle, você consegue ver todas as suas movimentações, consegue ver os NFTs, tudo que tem ali dentro da sua carteira e as redes que elas estão também. Então, se eu tenho fundos que estão na Ethereum, outros fundos que estão lá na Avalanche, ela vai conseguir consolidar isso daqui e vai mostrar para você os fundos que você tem em blockchains diferentes. Então, The Bank também é bastante interessante para isso. Agora, se você quer somente fazer o gerenciamento do seu portfólio para você ter uma noção, qual que é o teu preço médio, quanto que está lucrando, quanto que está perdendo, qual que é a alocação que você tem, tenho 30% aqui, 50% aqui, para você saber isso, eu utilizo muito a CoinMarketCap.
é um negócio que você tem que fazer de certa forma manual, ou seja, comprou lá, pega o que você comprou, a quantidade de tokens que você comprou, vem aqui na CoinMarketCap e coloca ali no manual. Se você já tem uma carteira montada e vai fazer isso agora, vai te dar um pouco de trabalho para você colocar a tua carteira aqui dentro. Vai demorar um pouco, dependendo de quantas movimentações você já fez ao longo dos anos ou ao longo dos meses, quanto tempo você investe em cripto. A primeira vez vai ser um porre, vai ser chato, mas a partir do momento que você já conseguiu colocar tudo ali, ao momento que você compra, você só tem que adicionar na CoinMarketCap, porque é um aplicativo muito interessante que você consegue colocar as taxas que você pagou, ou seja, você consegue ter uma visualização muito completa do lucro, da perda e da sua alocação dentro desse aplicativo aqui. É o que eu utilizo. Agora, onde comprar criptomoedas, quais as melhores DEXs, as corretoras descentralizadas no mundo DeFi? A que nós temos mais famosa na Ethereum hoje é a Uniswap, então fazer transações por ali tá tranquilo, você consegue utilizar ela na Ethereum, consegue utilizar na Polygon, na Optimism, na Arbitrum, entre outras redes ali que você consegue utilizar que são EVM. Essa é a principal corretora da Ethereum, do ecossistema dentro da Ethereum. Se a gente pega e você não quer vir por corretoras, mas quer tentar achar um preço mais barato ou uma rede que às vezes a Uniswap não está conectada, você pode vir em um agregador de mercado, ou seja, ele vai agregar liquidez, ele vai conseguir puxar vários preços, agregar várias liquidezes para tentar te trazer o melhor preço aqui. Nós temos hoje a OneInt, que é uma das mais conhecidas. Tem a DYDX também, entre outras, mas a OneInt é bem interessante. A OneInt também ela tem suporte para as várias redes, não somente a Ethereum. Se a gente pega aqui, a gente pode ver que tem para BNB, para Polygon, para Optimism, Gnosis, Avalanche, Phantom, Caitlyn, Aurora. Por quê? Porque são blockchains EVMs que utilizam ali a Ethereum Virtual Machine consegue ter esses aplicativos descentralizados em sua blockchain. Então ela é ótima para fazer esse agregador de mercado. Temos a Dex Screener também, que muitos de vocês às vezes me pedem lá no Instagram, fazendo aquelas perguntas, poxa, tem um aplicativo que eu consigo ter um alerta de preço? Ah, o Bitcoin caiu 3%, como é que ele vai me avisar? Nesse aplicativo aqui, Dex Screener, você consegue colocar aqui, ó, em Alerts. Ou seja, clica aqui e você consegue colocar as criptomoedas que você quer ser alertado quando tiver uma movimentação de preço. O outro aqui é o feed de preço. É o quê? Para você acompanhar os preços das criptomoedas, quem está em primeiro lugar, quem está em segundo lugar e algumas informações relevantes. Eu utilizava muito a Messari. Eu ainda utilizo para quê? Para feed de preço, para eu ver quanto está custando o Bitcoin, quanto está custando o Ethereum. É um dos melhores sites que eu acredito, na minha sincera opinião, para ter essas informações atualizadas. Nós temos aqui, por exemplo, a Ethereum. Além disso, dos feeds de preço, a Messari, ela oferecia também um certo profile, ou seja, perfil, onde aqui a gente tinha muita informação boa, mas muita informação relevante. Porém, eles tiraram. E aí, a partir desse momento, eu parei de utilizar a Messari para mim fazer essas pesquisas de criptomoedas, porque eles tiraram muita informação relevante aqui, tokenomics, cronograma inicial de tokens, tecnologia, entre outras coisas. Então, não é mais tão interessante quanto a CoinGecko. Essa aqui é a CoinMarketCap, tá? Ela vai oferecer também os preços para você, ela vai oferecer algumas informações como capitalização de mercado, o fornecimento circulante, mas ela não é tão atualizada quanto a CoinGecko. Olha aqui o fornecimento circulante, 850 milhões, só que se a gente pega aqui na CoinGecko, você pode ver que ela está 850 milhões 388. Aqui está 374, ou seja, a CoinGecko ela é mais atualizada, ela é mais rápida. E tem uma métrica dentro da CoinGecko que eu gosto bastante, que é essa daqui, ó. Avaliação totalmente diluída em relação ao seu TVL. Quando é token DeFi, ou seja, tem dinheiro travado dentro do aplicativo da Lido aqui sendo feito stake, eu pego o valor de mercado da Lido e vou dividir aqui justamente pelo TVL, pelo total de valor que tem trancado dentro do aplicativo. Se essa relação é menor do que 1, eu tenho justamente esse indicador dizendo que a Lido está barata em relação à quantidade de dinheiro que está travada ali dentro do protocolo. Então essa métrica é bem bastante, já expliquei em vídeos passados também, a CoinGecko pode nos mostrar. A Messari, ela mostrava também a tokenomics, porém eles tiraram isso. Se você colocar no Google assim, Lido Tokenomics CoinGecko, vai aparecer para você as tokenomics da Lido ou qualquer outro token que você colocar. Isso é muito importante para a gente estar analisando a distribuição de tokens, oferta e demanda e ver se boa parte está com os usuários, com a galera que está investindo ou se está com fundadores do projeto, que não é uma bandeirinha vermelha se isso estiver acontecendo. Beleza. Agora, para a gente, de fato, ter umas métricas on-chain,
tem alguns, analisar os fundamentos das criptomoedas, qual site que a gente pode utilizar. O primeiro deles é o próprio The Block. Se você entrar no The Block, você consegue ter as notícias, mas se você clicar aqui em dados, ele vai te fornecer uma aba com várias informações relevantes sobre Bitcoin, sobre Ethereum, então vai mostrar as transações aqui, você consegue explorar depois entrando lá. Do lado esquerdo ainda, também vai te mostrar algumas informações sobre DeFi, receita de protocolo, stablecoins, empréstimos. Então é muito interessante porque você consegue ter muita informação vindo nesse site, até mesmo de NFTs. Ver aqui os jogos, as artes e colecionáveis, então ver qual jogo está mais bombando, ver o que tem tração ou não tem. O outro site é o Into the Block. Esse aqui eu tenho até mesmo pago, porque é muito interessante. Você vai ter métricas, cara, desde as métricas financeiras até métrica de rede, até métrica de ownership, ou seja, de quem está possuindo, segurando essas criptomoedas, o que esses holders estão fazendo, questão das corretoras, social, como é que está Twitter, Telegram, desenvolvimento desse projeto aqui, que no caso é Ethereum. Então você vai ter muita informação aqui. Vale a pena, na minha sincera opinião, pagar, porque é barato, não é caro, você só paga uma vez no ano, você consegue pagar com cripto, mas é muito interessante porque tem muita informação que eu utilizo muito. Você vai ter para você explorar por protocolos, ou seja, Uniswap, Compound, Curve, SushiSwap, você vê como que esses protocolos estão por dentro, como é que está a saúde deles, e também todo o DeFi, você vai conseguir pegar os tokens de market cap, ver qual que tem mais relevância dentro do mercado, você consegue fazer uma comparação e ver os aplicativos aqui de lending, as DEXs, que é o que eu estou explicando aqui para vocês. Outro ponto para você ver as tokenomics, ver como é que foi distribuído esses tokens inicialmente, sempre bom, como eu falei, se a maioria foi para os fundadores, opa, bandeirinha vermelha. Um site que vai te ajudar a ver isso é o ICO Drops. Aqui você vai conseguir ver quando que começou o token sale, quando que começou as vendas de token, quanto que foi arrecadado, consegue pegar o white paper aqui. Então você tem uma métrica muito interessante para você saber, bom, foi concentrado? Não foi. A distribuição foi justa? Não foi. E aí você consegue ter esse julgamento desde o início do token ali. Outro ponto é o DeFi Lama, para você ver o quê? Aquele total de valor trancado que eu te disse dentro do token. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Ethereum, ele vai me mostrar a quantidade de dinheiro que tem travado dentro do ecossistema da Ethereum e aonde que está esse dinheiro. Ele vai me dar também os aplicativos que estão sendo concentrados dentro daquele montante total. Então, digamos aqui que temos 200 bilhões travado dentro do ecossistema da Ethereum. Vamos dizer que 10 bilhões ali está vindo da Uniswap, 5 bilhões está vindo da Lido, então ele vai me dizer da onde que está vindo esse dinheiro, da onde é que está vindo. Então é muito importante também para você saber, conseguir fazer aquela relação. Claro que a CoinGecko dá, mas só para aplicativos DeFi. Quando nós temos a rede por completo, é interessante você saber quanto de valor tem agregado ali dentro. Por exemplo, a Aptos. Tá bombando pra caramba, um hype gigantesco. Mas se a gente vê o TVL dela, ela tem menos TVL do que várias blockchains. Justamente, se eu não me engano, a última vez que eu vi, estava em 39 milhões. E ela tem ali bilhões de valor de mercado. Então, dá para ver que não acompanha, não tem tanto valor travado em relação ao seu valor de mercado. Ou seja, muito hype, muita especulação. Tá faltando fundamento aqui, tá faltando dinheiro travado dentro para corresponder. Então, essa métrica vai te ajudar bastante. Para o Bitcoin exclusivamente, você consegue usar esse aqui, ó, Look into Bitcoin. Esse site é muito interessante porque ele vai te dar métricas como, por exemplo, ciclos de mercado, métricas do Bitcoin para analisar ciclos de mercado e indicadores on-chain, como, por exemplo, aqui, ó, o MVRV, que se você está acompanhando o canal já tem um tempinho, você vai saber justamente porque eu já trouxe esse indicador muitas vezes aqui para vocês, tá? O MVRV. Então, o Look into Bitcoin, você vai conseguir ver muito isso daqui. Voltando para os feeds de preço, eu mostrei para vocês a Messari. A gente pode ver justamente aí o mercado dando uma leve caída essa semana. Também já tive vídeo explicando sobre isso. Mas tem um indicador que eu quero falar para vocês aqui agora, que é um dos indicadores mais apurados sobre quedas no mercado cripto. É a minha mudança. Cara, se você está um pouquinho mais de tempo acompanhando aqui o canal, desde que eu me mudei de Portugal para o Brasil, a gente teve um mercado aí derrapando, né? A gente entrou em bear market justamente quando eu me mudei de Portugal para cá para o Brasil. Eu fui para Portugal em busca de sonhos, em busca de mais produção de conteúdo, deu muita coisa errada, a gente sofreu bastante lá. Eu explico um pouco mais dessa história no meu Instagram, justamente nessa foto aqui com a Bruna, porque essa foto foi justamente alguns poucos dias antes, a gente estava vendendo tudo aqui no Brasil para ir para Portugal. Então eu contei um pouco dessa história ali, interessante você saber um pouco disso, justamente se você tiver interesse. Mas quando eu me mudei, o mercado começou a cair. Quando eu fui parar aqui na casa da minha sogra, os primeiros dias ali até a gente achar uma casa. Quando eu me mudei para minha casa, onde eu estou hoje, foi justamente no dia 7 de maio, quando nós tivemos o colapso da Luna. E eu não consegui ver isso, não consegui acompanhar. O mercado caiu forte.
Depois, agora, nesse ano, no final do ano, não, no começo desse ano, eu fui para São Paulo para fazer o evento do Equity Mais, tudo mais, um evento empresarial. O mercado caiu. Por quê? Porque eu não estava prestando atenção no mercado. Então, já vou avisando vocês aqui que eu estou prestes a me mudar de novo. Estou falando isso no Instagram. E no momento que eu falei, que eu divulguei que eu ia me mudar, nós tivemos esse problema da Silvergate acontecendo e o mercado caiu novamente. Isso que eu ainda nem me mudei. Estou para me mudar no final desse mês, 30 de março, um pouco antes da abertura das vagas do DeFiverso. Quando eu for fazer isso, eu aviso vocês porque, bom, aconteceu outras vezes, né? Não digo que vai acontecer de novo, claro que é brincadeiras à parte, mas eu vou avisar vocês, vem me seguir lá no Instagram para você saber um pouco mais do que vem acontecendo e um pouco mais também da minha vida pessoal, para você conhecer um pouco mais da história que moldou toda a construção do investidor aqui 420, toda a construção do canal e toda a construção que vai ser daqui para frente também para vocês acompanharem, fora a caixinha de perguntas e conteúdos diários, tá? Bom, dito isso, esses são os indicadores on-chain, claro que tem outros, mas senão o vídeo ficaria muito extenso. E outro ponto que eu trago para vocês agora são os exploradores de blocos. Talvez você já conheça, você já utilize. Nós temos o mais conhecido aqui, o Etherscan. Por que é legal ver esse explorador de blocos? Nós temos aqui, por exemplo, a taxa de Gowey. Quanto que está a gás na Ethereum hoje? Se a gente clicar aqui nas transações, a gente vai ver justamente o Gowey em 24, ou seja, 0,79 centavos. Então tá barato agora nesse momento para negociar no ecossistema da Ethereum. A gente consegue ver também o TPS, transações por segundo. Outro ponto, a gente consegue ver o número de transações dos últimos 14 dias, a gente consegue ver se está crescendo ou se não. E se a gente coloca um token, por exemplo, aqui em cima para procurar sobre a Chainlink ou qualquer outro, ele vai nos dar ali também o número de holders, a porcentagem de holders, se esse projeto está muito concentrado, se não está, então a gente consegue ver se a concentração está dentro de um contrato inteligente ou se não, se está numa carteira que não tem dono, não tem nome, não tem nada disso. Então é muito interessante a gente ver a transparência do projeto, a transparência da criptomoeda vindo no explorador blockchain. Você vai conseguir fazer isso para Ethereum, para Polygon, para Arbitrum, para Optimism, para Solana, para Cardano. A maioria dos projetos que de fato tendem a construir isso é relevante de uma forma séria, vai ser transparente e ter explorador de blocos. A maioria vai ser scan no final, tipo Etherscan, Arbscan, Polygon Scan. E olha aqui que eu não estou falando de scan de fraude, tá? Eu até coloquei aqui porque tem bastante diferença. O scan que eu estou falando é com N de navio, que significa examinar, explorar, ou seja, Etherscan explorador ali da Ethereum. O scan de golpe é com M. Isso aqui sim é fraude, é golpe, tá? Então é scan com N, fechou? O próximo nós temos as bridges, as pontes para fazer o quê? Se eu tenho fundos em uma blockchain, eu quero mandar esses fundos para outra blockchain e eu não quero passar por corretoras. O que eu faço? Você utiliza as pontes, as bridges. E aqui nós temos as bridges dos protocolos específicos, no caso aqui temos da Polygon, ou seja, quero enviar fundos da Ethereum para Polygon, ou da Polygon para Ethereum, eu consigo utilizar a Polygon Bridge. Eu sempre vou aconselhar vocês a utilizarem as pontes nativas, ou seja, quero transferir da Arbitrum, quero transferir da Optimism, quero transferir da Polygon. Utilize justamente as pontes nativas, as pontes justamente da própria rede. Então, coloca lá Arb Bridge, Arbitrum Bridge ou a Optimism Bridge. Claro que essas Optimism aqui, como ela utiliza uma tecnologia otimista, roll-up otimista, vai demorar um pouco para os fundos serem enviados. Mas eu sempre recomendo, por quê? Porque é mais seguro. Você pode utilizar outros serviços, como por exemplo a Umami, e clicar em Exchange e vir aqui em Bridge. Você vai conseguir utilizar, fazer transferências entre redes EVM, não vai demorar 7 dias ou qualquer coisa assim como seria no Optimism. Quero enviar da Ethereum para Arbitrum, beleza. Quero enviar da Arbitrum para Ethereum, da Binance para Ethereum. Você consegue fazer através dessa Bridge aqui. Aconselho a nunca mande todos os fundos de uma vez só. Pique eles, tá bom? Eu sempre quando eu utilizo, eu sempre envio picado. Vou enviar $2.000. Eu envio primeiro 500, depois mais 500, depois mais 500, depois mais 500. Como é Layer 2 e eu trabalho muito em Layer 2, que as taxas são mais baratas, costuma ser mais tranquilo, eu não fico pagando taxas muito caras, então para mim é tranquilo. Eu tenho mais segurança que meus fundos vão chegar. Se não chegar, eu perco pouco. Por isso que tem perigo, tá? Já usei Synapse, já deu erro, então falo por experiência própria. Se você quiser enviar agora fundos entre blockchains que não são EVM, quer enviar da Solana para Ethereum, você consegue utilizar o Portal Token Bridge, tá bom? Que é interessante. Você consegue fazer envio de tokens aqui, da Solana para Ethereum. Vai estar a taxa de gás, você vai ter que conectar a tua carteira, então envie pequenas quantidades para você ir se familiarizando com o protocolo, principalmente, cara, se você nunca mexeu com DeFi, tá? Toma muito cuidado com isso daqui, porque é um tipo de interação um pouco mais avançado.
E aqui as carteiras, quais que são as melhores, quais que eu utilizo. Hoje, cara, o que eu mais utilizo é a MetaMask, tá? A gente consegue encaixar a Ledger aqui, a MetaMask tem várias integrações com vários aplicativos descentralizados, então para mim acredito que é melhor hoje para interação com o DeFi, para você de fato interagir com o DeFi. MetaMask. Agora, tem a Exodus, que, por exemplo, a MetaMask ela não aceita Bitcoin em sua forma pura. Justamente por quê? Porque só aceita redes EVM ali ou Bitcoin embalado na rede da Ethereum ou na rede da Binance. Então, aqui a Exodus ela é uma carteira que vai conseguir te fornecer o suporte para Bitcoin, para Solana, para Cardano, para outras redes, tá bom? Para outras blockchains, não só para blockchains EVM. Então, a Exodus você consegue guardar seus Bitcoins aqui dentro, entre outras, como Avalanche. Avalanche na MetaMask também dá, mas Solana, por exemplo, você consegue guardar aqui na Exodus. Lucas, a Trust Wallet é boa? Muitos de vocês me perguntam também no Instagram. Cara, é interessante, é uma carteira, você tem as suas chaves privadas, só que muito fala que isso daqui é da Binance. Se der problema da Binance, pode dar problema aqui? Não tem como saber. A carteira Slope, por exemplo, na rede da Solana, nós tínhamos que os camaradas que estavam rodando a infraestrutura da carteira estavam armazenando as chaves privadas dos usuários em uma nuvem. E aí o hacker viu isso daqui, hackeou essas chaves privadas e hackeou uma cacetada de carteiras. Agora, se a Trust Wallet faz isso, se a Binance faz isso, se a Binance ela armazena as chaves privadas em uma nuvem de uma forma ineficiente, não sei, tá? Por isso que eu prefiro fazer o quê? Sempre ter a minha hard wallet. Eu tenho a minha hard wallet, eu conecto a minha hard wallet na MetaMask, acabou. O cara pode entrar na minha MetaMask, ele não vai conseguir fazer as transações. Por quê? Porque vai precisar do dispositivo físico para assinar aquelas transações. E isso é muito importante, a diferença total. Lucas, estou começando, por onde eu devo começar? Cara, a Ledger Nano S Plus vai conseguir fornecer para você o melhor custo-benefício, um suporte de criptomoeda gigantesco, o link oficial, eu sempre compro do site oficial. Tô nem aí se eu vou pagar um pouquinho de imposto ou não, isso aqui é uma margem de segurança que eu estou recebendo o produto direto do fabricante, direto do site oficial. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E agora, para finalizar, tudo isso, tudo que eu falei, eu sei que às vezes é muita coisa, é muito aplicativo, é muita coisa para você fazer sozinho. E aí, eu te convido para vir para onde? Para o DeFiverso. No DeFiverso a gente te fornece tudo isso, te ensina a mexer nesses aplicativos, tem cursos completos lá dentro para fazer o quê? Aqui eu te mostrei. Agora, para você aprender a interagir, como extrair as melhores informações, tá dentro do DeFiverso, que eu preciso de muito mais tempo com você de tela aqui, são vídeos muito mais longos, são aulas completas. Então, se você não quer fazer isso sozinho, não quer sofrer, quer ter ali uma comunidade, um suporte para você tirar suas dúvidas diretamente dentro do Discord e cursos completos, aulas completas, que são mapas que a gente libera todos os meses sobre vários temas diferentes, vem para o DeFiverso. Dia 4 de abril a gente vai estar abrindo as vagas e vai ser sensacional. Fechou? Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com os amigos para eles conseguirem ter também essas informações, essas ferramentas para ajudar no dia a dia deles, assim como eu pretendo ajudar no seu. Fechou? Tamo junto então. Ótimos lucros, ótima semana. Tamo junto.